Olá galera, raiou mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Leandro Gonçalves e hoje o nosso tema é comunicação, o mover da palavra. E já te adianto que esse episódio está muito inusitado. Estou gravando aqui essa abertura extra porque eu tive uma queda de conexão durante a transmissão com o meu irmão Matheus da Nóbrega e o convidado lá em Lisboa, Portugal. E eu fui ao ar livre com o meu celular para interagir com eles. Peguei um pouco o bonde andando, mas consegui trazer os assuntos que eu queria e foi uma oportunidade imperdível, porque foram 2 meses de negociação para trazer esse convidado aqui no Raiou. Tive que adequar nosso horário ao horário dele. Eu gravei no meu horário de almoço do trabalho e o Matheus também. E foi a única maneira que encontramos para conversarmos sobre esse tema que era de muita importância para nós, né? Estamos aqui com esse canal novo, esse podcast novo e também de forma geral, porque estamos vivendo numa era da informação digital ou pós-digital e estamos diante de um volume enorme, né? De informação que vem a nós e estamos discernindo tudo que estamos recebendo ou estamos apenas consumindo? Quem vai trazer a luz a esse assunto aqui é o reverendo e comunicador social Tiago Cavaco. Bem-vindo és tu mais uma vez. Obrigado, valeu. Uma pergunta que o Leandro colocou aqui pra gente, e é bastante interessante também, que eu gostaria de saber, você inseriu no seu Instagram a descrição de religião e punk rock. Isso é bastante interessante também para quem gosta e para quem acompanha. E tem esse estilo musical também, esse estilo próprio, né? Vamos dizer assim. Bom, para quem te conhece, sabe que não é só uma descrição, você se identifica muito com esses termos, inclusive considerando o seu empreendimento musical com o selo ou a gravadora Flor Caveira. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que veio primeiro na sua vida, né? A religião ou o punk rock? Sem dúvida, usando o termo, foi a religião. Eu sei que geralmente a palavra religião não tem necessariamente para nós evangélicos uma conotação muito positiva. Até porque eu cresci a ouvir dizer que, no fundo, aquilo que nós queremos testemunhar às pessoas quando falamos de Jesus não é uma religião, mas que é uma relação com Deus. No entanto, usando a palavra religião e tendo em conta que, por exemplo, no contexto europeu, as pessoas vão sempre interpretar o meu testemunho como evangélico como uma afirmação religiosa. A religião veio primeiro no sentido em que eu fui educado numa família batista, portanto, nunca houve um tempo na minha vida em que eu não estivesse a ser levado à igreja, cresci na igreja. Portanto, sem dúvida, a fé chegou primeiro. Aceitei Jesus como o meu Salvador com 6 anos. Batizei-me com 14. E quando tinha por volta dessa idade, nos 14, 15, portanto, estou a falar de 1991, 1992, estava na moda o grunge, que era um estilo de música que vinha de Seattle, nos Estados Unidos, e que veio recuperar o punk, que tinha nascido nos anos 70, mas que estava a voltar à moda. Então, tudo o que era rock pesado estava na moda no início dos anos 90. E eu, que estava na escola, como um rapaz normal, não consegui escapar dessa moda. E então criei uma banda com uns amigos da igreja, em 1992. Aliás, criámos 2 bandas. A primeira banda era assim uma banda mais para evangélicos, com um som mais acessível, com uma mensagem cristã mais imediata, mas logo criei uma segunda banda com o meu amigo Tiago Ramos, ainda hoje é meu amigo, faz parte da minha igreja, e essa banda nós queríamos que fosse mesmo pesada, que fosse mesmo punk. A mensagem também era cristã, mas era uma mensagem muito mais de confronto. Isto aconteceu em 92, fomos tendo várias bandas, até que em 1999 nós achámos que era interessante não apenas continuarmos a fazer música punk, também já usávamos outros estilos musicais, mas pensámos que seria interessante fazer um selo discográfico.
Nós em Portugal chamamos uma editora. E então, quando criámos a editora, em 1999, eu pensei nesse slogan, religião e punk rock, precisamente porque parece que são duas coisas que não encaixam. Portanto, se a pessoa é da religião, não tem nada a ver com o punk rock, e se a pessoa é do punk rock, não tem nada a ver com religião. E essa provocação interessava-nos, até porque, por um lado, a provocação é típica do punk. E, portanto, nós queríamos irritar as pessoas do punk, e falávamos de religião, mas nós também queríamos irritar as pessoas da religião e por isso falávamos no punk rock. E esse slogan acabou por ser a melhor descrição, uma espécie de moto, de lema, que acabou por funcionar. A editora já tem mais do que 25 anos e é incrível que, passados estes anos todos, ainda continua a ter algum poder de agitar a curiosidade das pessoas. E assim, resumidamente, foi isso que aconteceu de 1999 para cá. Essa editora não só serviu para a música que nós gravávamos, o grupo original de crentes evangélicos, mas acabou por servir de casa para alguns que não eram evangélicos e que acabaram por ter um impacto na cena nacional de Portugal. Portugal é um país pequeno quando comparado com o Brasil, mas aquilo que nós não esperávamos, e Deus tem um sentido de humor, é que em 2007, 2008, a imprensa nacional portuguesa ficou fascinada com a música que várias bandas da Flor Caveira estavam a fazer. Então, nessa altura, acabou por acontecer, contra a nossa própria expectativa, um fenómeno de descoberta por parte da imprensa, e volto a dizer, não é a imprensa evangélica, porque não há imprensa evangélica em Portugal. A imprensa, os jornais, as TVs, todos faziam reportagens acerca deste novo movimento musical que tinha um selo discográfico e que estava a revolucionar o ambiente da música portuguesa. E é curioso estarmos a ter esta conversa hoje, porque um dos músicos que criou a Flor Caveira comigo, ele chama Samuel Lúria, ele é batista como eu, e curiosamente ontem ele ganhou um Globo de Ouro. O Globo de Ouro é uma espécie de imitação dos Oscars que existe aqui numa TV privada que há em Portugal, que se chama SIC. E ele ganhou ontem o prémio como pela melhor canção. O que não deixa de ser significativo daquilo que a Flor Caveira, nesta história improvável, continua a fazer. Por um lado, tem uma música que continua a ser punk e de minorias underground, mas também se tornou a casa de pessoas que têm carreiras profissionais, são respeitadas e que ganham prémios nacionais. Esta é a história improvável que Deus fez acontecer com a Flor Caveira. Incrível, incrível, muito incrível acompanhar toda essa história e ver que há público aqui no Brasil também, há eventos, há pessoas que participam. Isso é muito legal também conhecer um pouco mais dessa história. Pastor, fico muito feliz de conhecer parte e de ver esse reconhecimento também por parte aí dessa premiação. Parabéns mais uma vez. É bem legal, bem interessante mesmo ver isso acontecendo. Com relação também ao nosso contexto aqui, né, essa nossa maneira de comunicar o Evangelho, eu pergunto agora a respeito dessas grandes e variedades de plataformas digitais, como o pastor já comentou na primeira pergunta, e também com relação aí à própria música, próprio incômodo, essa provocação, tudo isso. As plataformas digitais, elas dão esse maior acesso, essa maior visibilidade, elas carregam a oportunidade de alcançarmos mais pessoas? Sem dúvida. Aliás, houve uma plataforma que foi muito importante para nós, aí por volta de 2006, 2007, que se chamava o MySpace. Quando o MySpace apareceu, bandas desconhecidas passaram a estar a competir na mesma plataforma que bandas muito conhecidas estavam. Algumas das ligações mais importantes para a nossa editora, para o selo discográfico, a Flor Caveira, vieram daí, vieram do tempo no MySpace, onde de repente a internet permitia que as bandas pudessem contactar umas com as outras numa plataforma comum. De lá para cá, claro que a maneira de ouvir música foi altamente transformada pela internet. E, portanto, esse acesso imediato à música é uma das coisas que permite, por exemplo, que nós façamos coisas em Portugal
que possam ser ouvidas no Brasil imediatamente graças à internet. Isso não significa, e eu sei, que as coisas feitas em Portugal não têm o mesmo tipo de tradução imediata, no sentido em que, por exemplo, o facto de serem faladas e cantadas em português de Portugal é uma pronúncia estranha para o Brasil, mas permitiu, por exemplo, que este ano nós quiséssemos fazer a festa dos 25 anos da Flor Caveira e fôssemos fazer ao Brasil, o que não deixa de ser uma história meio paradoxal, porque o Brasil hoje, graças ao acesso que a internet permite, oferece uma festa maior à Flor Caveira do que se nós estivéssemos a fazer no nosso próprio país. Portanto, nada disto aconteceria sem, primeiro, há uns anos, o MySpace e depois todas as outras plataformas digitais que são usadas. Portanto, esse é um instrumento que nós queremos sempre aproveitar da melhor maneira. Legal, legal, perfeito. Pastor, além de compositor, produtor e teólogo, tem alguns livros lançados e recentemente um novo livro, Os Três Nomes de Deus. Pastor, eu queria fazer uma pergunta aqui com relação ao seu livro Doidos por Discernimento. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. É uma pergunta do Leandro, eu vou estar lendo ela aqui para o pastor, e aí a gente vai conversar um pouquinho também sobre as suas obras. No percurso do seu argumento sobre o conceito de discernimento, o pastor cita a expressão coração que ouve. Temos também o versículo de Tiago 1,19, que fala: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pastor, com relação a este livro, essa é uma época que queremos entender a cultura de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais entendível, de uma maneira que a gente possa trazer uma resposta cristã a ela. As pessoas, elas têm muitas perguntas, então nós, como cristãos, procuramos ter esse discernimento para trazer essas respostas. O que tens a dizer sobre isso, pastor? Bem, a coisa interessante é que pelo facto de ser tão fácil comunicar, nunca foi tão fácil comunicar. Repara, esta coisa seria um milagre há 50 anos. Tu estás no Brasil, eu estou em Portugal, temos fuso horários diferentes e estamos ligados numa conversa que não é apenas uma conversa telefónica, é uma conversa com imagem. Portanto, de facto, isto muda a maneira como se vive hoje no planeta. O facto de ser tão fácil comunicar, o facto de ser tão fácil para ti leres coisas, veres filmes, leres livros, seja o que for. Nunca houve tanta comunicação neste planeta como há hoje, no século XXI. Então, isso significa que informação é a coisa mais fácil de acontecer. Se tu te ligares ao teu celular, tu podes passar um dia a fazer scroll e tu vais estar debaixo de tantos estímulos e de tanta informação que costumava-se dizer, aliás, acho que foi o autor, o Jonathan Haidt, que escreveu e que disse isto, que é hoje um rapaz de 12 anos, num dia pode ter acesso a mais informação do que o imperador romano tinha em anos. Portanto, isto significa que nós estamos numa época em que há muita informação, mas o teu acesso à informação não se traduz necessariamente em real sabedoria, em discernimento. E o que eu diria é uma simplificação, e naturalmente não sou eu o único a fazê-la, mas é que nós estamos a confundir o muito que ouvimos, o muito que lemos, o muito que vemos, estamos a confundir tudo isso com o muito que sabemos. Mas acontece que não sabemos tanto como julgamos a partir do muito que lemos e ouvimos e por aí fora. Portanto, nunca o discernimento foi tão urgente como hoje. O discernimento é a capacidade de, nesta montanha de informação, nós conseguirmos aplicar a verdadeira razão guiada pelo Espírito Santo. Portanto, nós estamos todos doidos por discernimento, porque nunca tivemos acesso a tanta informação, mas nunca fomos tão incompetentes com a informação que temos. Então, o discernimento tem precisamente a ver com esta capacidade de separar uma coisa da outra. Quando tu tens uma quantidade tão grande de informação, tu precisas de saber distinguir a verdade no meio de tanta realidade. Porque como tens acesso a tanta realidade, nem sempre é fácil entender o que é verdadeiro do que é falso. E basicamente o que o livro quer dizer, a partir do primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, é que o discernimento é a capacidade que nós temos de distinguir uma coisa da outra. E isto é muito importante por uma razão, porque a Bíblia, desde o Gênesis até ao Apocalipse,
que pratica a arte de distinguir uma coisa da outra. Quando Deus criou o mundo, ele distingue o claro do escuro. Ele distingue a noite do dia. Ele distingue as águas de cima das águas de baixo. Ele distingue depois as águas da terra. Ele distingue o homem da mulher. No final, no Apocalipse, Jesus vai distinguir aqueles que são seus daqueles que não são seus. Tudo isto é feito pela palavra, porque Deus faz a distinção pela palavra. Ele, pela palavra, cria todas as coisas. Mas João diz-nos que esta distinção que é feita pela palavra não é apenas um método, porque o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Portanto, o método de Deus criar, o método é a própria mensagem. Aquela frase que o pensador Marshall McLuhan, no século XX, dizia: Media is the message. O método, o meio, é a própria mensagem. Por isso mesmo, Jesus, que é o verbo divino, ele vai usar a língua no Apocalipse para distinguir aqueles que são seus daqueles que não são seus. Ora, ao longo de toda a Bíblia, esta função da distinção, que a boca traz, que a língua traz, também pode ser equiparada com a distinção da lâmina, da espada. Por isso é que Hebreus diz que a palavra do Senhor, não é? É como se fosse, em linguagem moderna, é como se fosse um bisturi que penetra até aos detalhes das coisas. É isso precisamente que acontece quando Salomão sonha. Deus aparece-lhe em sonhos e Deus diz: o que tu quiseres eu vou-te dar. Estou a parafrasear. E Salomão diz: eu quero sabedoria. E logo a seguir tu vais ter no episódio seguinte, o livro fala acerca do assunto, o teste prático de como a sabedoria funciona, que é quando vem um caso muito complicado até Salomão, e ele, como já recebeu a sabedoria de Deus, ele consegue distinguir quem é que era, em duas mulheres que reivindicavam ser mães do mesmo filho, quem é que era a mãe verdadeira. Curiosamente, ele pede por uma espada, porque Salomão diz: já sei como é que vou distinguir, vou rachar o bebê ao meio e uma mãe fica com outro. E através dessa provocação que Salomão faz, os sentimentos das duas mulheres demonstram quem era a mãe verdadeira. Então esse episódio é muito interessante, porque uma vez mais nos lembra que de capa a capa a Bíblia fala na importância da distinção. O discernir tem a ver com isto. Meu irmão Mateus, discernir é precisamente a capacidade que Deus nos dá através da sua palavra, tu saberes distinguir uma coisa boa de uma coisa má. A pessoa que distingue melhor, naturalmente, é o próprio verbo, que é Jesus. E por isso ele, no final dos tempos, virá para distinguir aqueles que são seus daqueles que não são seus. Assim, muito resumidamente, o que o livro fala é nesta necessidade da distinção e como nós precisamos dela, sobretudo num contexto de demasiada informação. Perfeito, perfeito. A gente vive, né, nesse contexto, como o pastor bem comentou, que temos muita informação, mas por vezes não sabemos muito bem o que fazer com ela, né? Então, somos doidos por discernimento e precisamos disso. E o pastor cita Salomão, trouxe aqui para a gente Salomão, e Salomão é sempre uma figura, digamos, curiosa. Ele é um rei que pede, né, por sabedoria, a recebe. No próprio livro, o pastor o descreve como um rei de coração compreensivo. A palavra também fala a respeito disso. Então, como que a gente pode compreender essa figura de Salomão à luz desse conhecimento, dessa sabedoria, do discernimento, sendo que, tendo ele recebido sabedoria, sendo um rei sábio, a gente sabe também que ele cometeu vários erros e há ali todo um debate com relação ao fim de sua vida, como que ele enxergava a própria relação dele com o outro, com Deus. O que o pastor diz a respeito de Salomão, dessa sua própria história, da história de Salomão com relação à sabedoria, ao discernimento e ao conhecimento com relação a Deus e ao outro? Sabes, a coisa interessante é que quando nós lemos acerca de Salomão, nós no fundo desejamos um Salomão que dê certo. Porque Salomão, em grande parte, não deu certo. O Salomão que deu certo é Jesus. Portanto, um dos aspectos interessantes quando nós estamos a ler a história de Salomão é que Salomão começa muito bem. Não há período na história de Jerusalém que seja tão dourado como o período de Salomão. Mas precisamente como ele era apenas um homem, ele acabou por se envaidecer da sua própria sabedoria. Os seus casamentos também foram um sinal da vaidade de Salomão com ele próprio.
Portanto, quando nós lemos a história de Salomão, e sobretudo se pegarmos nos livros que são tradicionalmente atribuídos a Salomão, por exemplo, sobretudo o Eclesiastes, nós aprendemos lições de sabedoria que não são lições romantizadas de como as coisas funcionam. A vida é complicada. Portanto, quando nós olhamos para a vida de Salomão em todos os seus altos e todos os seus baixos, nós desejamos um Salomão que dê certo. E esse Salomão que finalmente dá certo é o próprio Jesus. Repara, há um aspecto interessante na literatura de sabedoria no Velho Testamento. Geralmente a sabedoria, quando aparece, e não é só no contexto do Velho Testamento, no contexto clássico da cultura grega também, a sabedoria é uma senhora. É curioso porque ainda hoje há muitas mulheres chamadas Sofias, não é? Há muita Sofia no mundo. Sofia quer dizer sabedoria. Portanto, a figura tradicional da sabedoria é uma mulher. Tanto que se nós formos pesquisar e procurarmos, vemos que era assim que os gregos tratavam a sabedoria. O próprio livro de Provérbios trata a sabedoria como uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, que ela é cheia de sabedoria. Portanto, o Velho Testamento cria em ti e em qualquer leitor uma fome por verdadeira sabedoria. Mas, curiosamente, a resposta não vai ser uma senhora, mas vai ser um senhor. Neste caso é o Senhor Jesus. Portanto, é assim que nós devemos encarar a história de Salomão. Como inspiradora, como cheia de desilusões também, mas para nós compreendermos que não há nenhum homem sábio, nem nenhuma mulher sábia que possam ser a resposta para a nossa falta de sabedoria. Só Jesus, que é a verdadeira sabedoria, o Novo Testamento fala assim nele, Jesus, que é a verdadeira sabedoria, é que ele tem o poder de nos salvar da nossa falta dela. Portanto, a melhor coisa ao estudar a história de Salomão é apreciar ainda mais a história de Jesus. Incrível, incrível. Gostei bastante, pastor. É uma reflexão que a gente também traz para nós mesmos, porque quando, como o pastor comentou, quando lemos, esperamos que Salomão dê certo. E na nossa realidade, embora a gente tenha acesso à palavra como nunca antes, podemos ler e compreender, buscar entender, nós também procuramos outras figuras como Salomão para que elas dê certo, para que a gente possa se sentir representado por essas figuras. Então, eu costumo dizer que a gente sempre busca algum guru, alguma figura que a gente possa se espelhar. E isso, às vezes, ela reflete na nossa própria comunicação dentro da nossa fé, dentro da nossa vida pública, dentro da nossa sociedade. E aí eu quero dizer mesmo que a gente encontra figuras políticas para chamarmos de nossa e queremos que elas deem certo, e queremos que elas sejam tudo aquilo que a gente espera. A gente idealiza essas figuras e também trazemos isso, inevitavelmente, para dentro da nossa fé. Inevitavelmente acabamos idealizando essas figuras, colocamos elas dentro da nossa visão de mundo, da nossa cosmovisão cristã. Então, nessa linha, pastor, eu queria te perguntar como que a gente pode, então, resolver ou reverter essa situação de que encontremos, que a gente busca cada vez mais essas figuras para trazer para nós, para nos sentirmos representados por ela. Também falo de figuras políticas, quando eu uso esse termo, eu também estou falando sobre figuras políticas e religiosas, e como que nós temos esse desafio de mover a palavra nesse mundo que, por vezes, está repleto de uma pluralidade de opiniões e também de muita polarização política. É uma pergunta aí, talvez, um pouco mais... É uma ótima pergunta. Mas eu gostaria de ouvir o pastor. Claro, por um lado, Mateus, eu concordo contigo, tu usaste uma palavra que é muito importante, que é a palavra representação. Todos nós precisamos dos nossos representantes. Repara, quando falamos no contexto da igreja, eu sou pastor, um pastor é um representante também da igreja. Portanto, é normal que os cristãos procurem por figuras que sejam representativas, que sejam até, vamos dizer assim, símbolos da nossa fé, encarnados no momento que nós estamos a viver. Se assim não fosse, não existiriam pastores nas igrejas. E o Novo Testamento institui os pastores, institui os diáconos, e há um papel representativo aí. Há um papel representativo também, por exemplo, no marido, em relação à família. Quando nós olhamos para a função, por exemplo, do marido em relação à família, em textos como Efésios 5, 22 a 33, o marido, a liderança é a representação. E nós às vezes esquecemos que a liderança é uma representatividade. Portanto, a liderança não é uma autoridade que é usada sobre os outros para que os outros valham menos do que do líder. Pelo contrário, o líder é a pessoa que está a ser o rosto das pessoas de quem lidera.
Portanto, tu usas a palavra representação da maneira certa. Aliás, por exemplo, se nós formos para muitas discussões, vamos dizer assim, mais teológicas, a palavra muitas vezes usada também é o princípio federativo. Portanto, há uma federação, no sentido há uma representação. E, portanto, nós não podemos negar que a nossa vida cristã precisa de representantes, precisa de líderes que funcionam como o rosto das pessoas que estes líderes lideram, sem dúvida nenhuma. Agora, mas também é preciso lembrar que estes líderes não podem nunca ser colocados no lugar de Jesus. Repara, nós como evangélicos, somos até especialmente críticos do papel do Papa na Igreja Romana, na Igreja Católica Romana, acabamos por cair no mesmo excesso quando projetamos em determinados líderes uma função demasiado representativa de Jesus. Repara, idealmente um pastor deve ser o melhor imitador de Jesus da Igreja, sem dúvida. Mas, por outro lado, nós como evangélicos, também gostamos de dizer, cuidado, não projetem no pastor quem Jesus é. É por isso que, nesse aspecto, temos uma interpretação menos institucional da Igreja. Ou seja, nós sabemos que a Igreja é muito boa, mas a Igreja, se não estiver a pregar Jesus, pode afastar-se da pessoa que está a pregar. Então, isto significa que, por um lado, nós queremos valorizar os nossos representantes, as pessoas que nos inspiram, as pessoas que levam o nosso nome, mas, por outro lado, nós temos de nos lembrar que podemos idolatrá-las. Isso é igualmente mau. Então, o que aqui está em causa é que, com toda a importância que nós possamos dar aos nossos líderes, nós não podemos colocá-los no lugar de Jesus. E eu acho que, sem nós planearmos isso, é o que muitas vezes está a acontecer. No nosso contexto muito agitado, pelo excesso de informação, é que estamos a investir nos nossos líderes algumas coisas que só deveriam ser esperadas do próprio Jesus. E, portanto, acabamos por apanhar desilusões, porque ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher está capaz de representar totalmente Jesus. E nesta época em que nós vivemos ainda mais da imagem, o meu último livro fala sobretudo nesta questão, os 3 nãos de Deus. Numa sociedade que ainda vive ainda mais da imagem, através das telas que estão à nossa volta, nós precisamos ser ainda mais cuidadosos com as pessoas que carregam a nossa imagem. E, portanto, eu acho que é isto que também tem tornado a questão da polarização ainda maior. Sim, sim. Pastor, com relação a isso também, a gente vê essa necessidade, como o pastor comentou nessas últimas 2 perguntas, tanto do discernimento, quanto da comunicação, quanto dos nossos representantes, e trazermos ele para uma representação que traga sentido a nós, mas que jamais substitua a presença de Cristo como grande representante de nós quanto cristãos, nosso exemplo a seguir e tudo isso. Com relação a talvez ambos os espaços, pensando fé pública e sociedade, e essa comunicação externa, e também a nossa fé, a nossa vivência cristã internamente, dentro das igrejas, dentro ali talvez de ambientes religiosos, seminários, faculdades, como a gente conversou um pouquinho aqui no começo desse episódio sobre as diferentes formas de comunicar, a gente também vê talvez ali uma necessidade de trazer esses debates para a igreja, para que as pessoas também possam compreender e trazer essa noção de representação, de comunicação da palavra, do mover da palavra na sociedade, aonde a gente está inserido também para dentro da igreja. E a minha pergunta aqui, ela é justamente nesse sentido de como que a gente pode trazer essa comunicação teológica, a própria fé pública que externa as 4 paredes da igreja para o chão da igreja, para a vivência diária internamente dos cristãos, para que a gente possa reconhecer o nosso chamado quanto cristãos, de sermos luz dentro e fora das igrejas. Eu não quero complicar muito a resposta, mas não resisto a dizer que algumas das dificuldades que são sentidas no Brasil são paradoxalmente resultado dos privilégios que o Brasil tem e que nem sempre se apercebe. O que é que eu quero dizer com isto? O Brasil é o país, talvez seja o país onde atualmente o movimento evangélico, não tenho a certeza disto, portanto não vou afirmar dogmaticamente, mas o Brasil é sem dúvida dos países no mundo
onde o movimento evangélico mais cresce. Mesmo agora, na última estimativa que foi feita, que alguns estavam à espera que os evangélicos chegassem aos 30%, isso não aconteceu. Mas se nós pensarmos na dimensão do Brasil, significa que o Brasil tem de ter uma consciência que muitas vezes não existe, a menos que o brasileiro saia do Brasil, que é aquilo que está a acontecer no vosso país, meu irmão, é completamente excepcional. Ou seja, a grande maioria dos cristãos evangélicos não vive em circunstâncias que os brasileiros evangélicos vivem. Os evangélicos brasileiros vivem numa circunstância de privilégio, porque os evangélicos são muitos, crescem e têm um impacto público e até político. Isso significa que, geralmente, as dores de coração dos evangélicos brasileiros são muito diferentes das dores de coração dos evangélicos no resto do mundo. E quero dizer isto com amor, mas nem sempre o evangélico brasileiro se apercebe disso. E quero dizer isto de uma maneira fraterna. No geral, o evangélico brasileiro chora de barriga cheia, porque tem problemas da fartura. Porque as igrejas estão cheias, o brasileiro evangélico, se dois brasileiros evangélicos se chatearem, um vai abrir uma igreja nova e o outro vai abrir uma outra e os dois vão ter sucesso. É muito difícil não ter sucesso no Brasil no que diz respeito a igrejas. Atenção, estás a ouvir isto dito por uma pessoa de fora. Obviamente eu estou a simplificar muito, ok? Estou aqui a fazer uma caricatura. Mas não deixa de ser curioso isto. O Brasil é um país onde o movimento evangélico tem um impacto tal que até a teologia, que é tida como uma coisa muitas vezes inacessível, até a teologia é uma reivindicação do povo. E é uma coisa extraordinária, meu irmão. Porque isso não acontece na maior parte do mundo. Na maior parte do mundo, por exemplo, em Portugal, é um país pequeno, europeu, os evangélicos talvez sejam 3% agora, graças à imigração brasileira, sobretudo graças à imigração brasileira. Portanto, topa isto, 3% numa população de 10 milhões. Vocês são quase 30% numa população de mais de 200 milhões. É um mundo ao contrário, não tem nada a ver. Aqui é tão complicado falar de teologia, porque a vida de ser evangélico é tão complicada que a pessoa nem sequer tem tempo para pensar em teologia. A coisa engraçada no Brasil é que até o membro comum quer falar de teologia. Portanto, é por isso que quando eu vou ao Brasil, é como se eu fosse não é o céu, mas é meio caminho andado. Né? Eu sinto que quase que vou ao céu, porque até o povo quer teologia. Aqui nem os doutores querem teologia. A teologia está tão desacreditada e há um desinteresse tão grande que nem os doutores da lei querem teologia em Portugal. Claro que eu estou a exagerar aqui, mas para tu perceberes esse contraste. A prova que a teologia está no chão de fábrica, como se costuma dizer no Brasil, é isto, meu irmão, é esta conversa. E claro que eu acho bem que vocês queiram ainda mais, mas reparem, que eu saiba, Mateus, tu és doutor, tu és doutorado em teologia. Não. O Leandro provavelmente também não é, certo? Não, não sou. Pronto. E o que é que vocês estão a fazer comigo que sou um pastor? Vocês estão a falar de teologia. Eu estou a falar de teologia com pessoas que não são doutores. Porque no Brasil o impacto do movimento evangélico é tão grande que até jovens como vocês discutem teologia. Atenção, ao dizer isto, não me interpretes mal. Eu não estou a dizer, olha, o Brasil já está tão bem que vocês não se devem preocupar mais com isso. Mas tenho de aproveitar a ocasião para dizer, vocês estão num contexto completamente excepcional. E também é por isso que o Brasil acaba por ser hoje, eu já ouvi esta expressão, acaba por ser como é que se diz? É um celeiro de missionários. Não é? É um celeiro de missionários, porque está a dar missionários um pouco para todo o mundo. E nesse aspecto, mesmo que haja muita confusão a acontecer no mundo evangélico no Brasil, e eu sei que há, até eu sou um pecador tão mau que já abri a página do Fuxico Gospel. Portanto, o mundo no Brasil, eu sei que ele pode ser muito louco. Mas também quero dizer-vos, olhem com gratidão para as coisas que Deus está a fazer no Brasil. Porque é absolutamente incrível que eu, com dois jovens, tu, Mateus, tu, Leandro, tenha esta conversa e vocês tenham esse interesse por teologia. Não estou a dizer que não seja possível melhorar ainda mais, mas deixa-me dizer isto com uma inveja santa. Eu gostaria que mais jovens em Portugal tivessem a mesma vontade e o mesmo fervor pela palavra que vocês já têm.
Só quero terminar dizendo isto também em relação a esta pergunta. Isso significa que o Brasil vai ter de continuar a abençoar outros lugares no mundo, com o vosso fervor, mas deve estar pronto para sair de algum do conforto que dentro do Brasil existe. Perfeito, pastor. Muito bom. Ó, depois de uma queda, pessoal, estou aqui ao ar livre no campus da Unicamp para conversar um pouco com o reverendo Tiago Cavaco. Tiago, recentemente você participou de um programa do Pedro Bial, né? E você elogiou o contexto musical brasileiro, elogiou o gospel. A gente, assim, jovens, tem muitas ressalvas em relação à qualidade do gospel aqui. E é muito bom ouvir alguém de fora, né, que se envolve com música, elogiar a nossa música. E eu diria que o seu selo musical aqui, sua editora musical, teria outra repercussão, né? Se fosse natural daqui. Acho que ainda bem que colocaste essa pergunta, Leandro, porque ela acaba por estar ligada com aquilo que nós estávamos a falar, que é, eu compreendo, imagina, se eu fosse brasileiro e estivesse no Brasil, provavelmente eu era muito mais crítico da música gospel brasileira também. Porquê? Porque eu teria uma perspectiva de dentro, eu veria os seus excessos, eu veria até um certo nominalismo evangélico que há no Brasil. Ser evangélico no Brasil é uma coisa tão banal que às vezes parece que não tem custo nenhum. Eu veria o lado comercial da música gospel, porque dá muito dinheiro, e provavelmente se eu estivesse no Brasil, eu teria uma visão muito menos positiva acerca da música gospel. Mas talvez o melhor contributo que eu possa dar é precisamente eu ser o estranho, o estrangeiro que olha de fora. E uma vez mais, é uma oportunidade que eu tenho de dizer com amor aos meus irmãos do Brasil, e dizer assim, vocês estão a chorar de barriga cheia, porque vocês têm o excelente problema que é ter uma música religiosa com impacto popular, que é uma coisa que é extraterrestre no resto do mundo. A maior parte da música religiosa não tem impacto fora da religião. E essa é uma coisa extraordinária que o Brasil tem. É por isso que, à medida que os anos foram passando, a minha postura mudou, porque eu comecei a pensar, sim, eu provavelmente também não gostarei da maior parte da música mais comercial gospel que é feita no Brasil, mas eu aprecio a história que permitiu que o fenómeno acontecesse, que é haver um crescimento tal dos evangélicos que até quem não é evangélico tem de lidar com a força dos evangélicos. E é nesse sentido que eu gosto de defender o gospel. Se calhar também, para ser sincero, talvez o faça porque também é uma maneira de eu ser punk, que é, hoje em dia os cristãos evangélicos precisam dizer mal do gospel brasileiro, então eu vou dizer bem, que é para ser do contra. Mas pronto, isto para dizer que porque eu próprio, com os anos a passar, e repare, eu podia ser vosso pai, portanto já faço parte de uma outra geração. Eu hoje fico surpreendido pela positiva, com muitas coisas que ouço no gospel, porque quando eu era da vossa idade, eu era do contra, eu nunca gostava de nada evangélico. Eu era o evangélico que queria ser o diferentão, portanto, aquele que nunca gosta de nada e tal. Mas Deus foi malhando na minha vaidade e na minha arrogância. E hoje olho para o movimento evangélico um pouco com mais carinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao nosso contexto geral, tanto aqui no Brasil como aí em Portugal. Quais os desafios que o pastor vê na comunicação da palavra na nossa era pós-moderna? Essa pergunta é muito boa, Mateus. Até porque eu acho que há coisas que nós podemos concluir em Portugal que serão semelhantes àquilo que tu vais concluir no Brasil. Mas depois também há diferenças. Por exemplo, eu creio que hoje, graças à tecnologia digital e graças à internet, há uma facilidade muito maior em nós partilharmos o Evangelho usando a internet. Ou seja, a pessoa que pode nunca ter entrado numa igreja evangélica, hoje, se tiver algum tipo de curiosidade, vai à internet, vai ao YouTube, pesquisa e consegue ver algo da realidade evangélica que há 30 anos só conseguiria se tivesse a experiência de entrar numa igreja. E nesse aspecto eu não duvido que o Espírito Santo tem estado a usar o facto de hoje a tecnologia digital permitir nós espreitarmos para dentro das igrejas. É interessante porque eu nasci em 1977, quando a internet apareceu, eu já estava na faculdade, lembro-me de
começar a usar a internet na faculdade, e eu entrei na faculdade há 30 anos, em 1995, e de lá para cá há muitas coisas que mudaram. Antigamente, tu, para que alguém fosse a uma igreja, precisava de ter, de facto, uma experiência pessoal, ou de ser convidada, ou ter uma curiosidade muito grande que a fizesse superar todos os desafios do desconhecido e por aí fora. Hoje é diferente. Por outro lado, se isto é igual na Europa e se isto é igual no Brasil, depois há diferenças. Porque há uma diferença que eu acho grande, e eu sei que é uma grande simplificação, mas os países mais modernos, e quando eu falo de países mais modernos, eu estou a falar de países que têm uma fundação, uma identidade nacional mais recente em relação à Europa. E o Brasil é um desses países modernos, porque, no geral, os países da América, do norte da América até o sul da América, são países com uma fundação nacional muito mais recente do que os países da Europa. E, no geral, os países mais modernos, como são os países da América, seja do norte ou do sul, são países que não têm, vamos dizer assim, o mesmo peso do passado. Os preconceitos não têm um peso tão grande num país americano como tem num país europeu. O que significa que há diferenças na pregação do Evangelho. Quando nós estamos a falar da Europa, quando estamos a falar, por exemplo, num país como o Brasil. Ou seja, de um modo geral, na Europa, há uma experiência com o cristianismo que, por ser mais antiga, muitas vezes dificulta a pregação do Evangelho. Porque o europeu, não quer dizer que ele diga isto, mas o europeu parte do princípio que não há lugar no mundo que conheça tão bem a fé cristã como a Europa. Então, ele parte do princípio que o cristianismo é um assunto muito antigo e que, de certa maneira, já foi ultrapassado. Portanto, é como se a Europa pensasse que conhece o cristianismo muito melhor do que o Brasil, muito melhor do que os Estados Unidos, até porque foram os europeus que levaram a religião cristã para esses lugares. Então, eles consideram que o cristianismo, na experiência que tiveram com ele, já provou que não é a resposta para as pessoas hoje, no século XXI. Então, isto faz com que a descrença, o ceticismo, o cinismo na Europa seja claramente superior àquele que é no Brasil, nos Estados Unidos e nos países mais recentes. E, portanto, isto muda um pouco a maneira como se prega o Evangelho. O Evangelho não muda por causa disto, mas é verdade que há uma diferença no modo como nós vamos pregar o Evangelho quando sabemos que as pessoas já têm uma ideia feita do cristianismo com um grande peso de passado. Coisa que, nesse sentido, é diferente da experiência brasileira e norte-americana. Entendi. É interessante verificar como que, mesmo como o pastor comentou, o evangelho não muda, mas a forma de comunicar, a forma de trazer é diferente nesses ambientes. E tudo isso contribui ou acaba trazendo essa realidade para nossa vivência, para o nosso dia a dia, e aí acabam com que se acumulem ou que se aumentem os desafios nessa comunicação da palavra. Bastante interessante, pastor. Bom, eu ouvi um podcast em que você esteve presente, em que você falou que é muito difícil começar uma conversa na Europa falando de Deus. Então, aqui no Brasil é muito mais acessível começar uma conversa falando de Deus, até por esse evangelismo de massa, né? Essa cultura evangélica de massa. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, sobre a atual cristandade na Europa e quais os desafios de falar de Cristo aí em Portugal e nos países da Europa que você conhece. Quando tu fazes parte de um país na Europa, o cristianismo cheira a coisa ultrapassada. E como nós já tivemos a experiência de ser cristãos, e como nós é que levamos o cristianismo, por exemplo, vou dizer como é que um português pensa. Um português está em Portugal no século XXI. Chega um brasileiro. O português imediatamente desconfia que ele é evangélico. Porquê? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus chegou há 30 anos a Portugal, teve um impacto negativo e nós ganhámos uma imagem que geralmente os brasileiros são da Igreja Universal ou são de igrejas evangélicas semelhantes à Universal. Portanto, quando o brasileiro chega e fala de Jesus, isso já corresponde a um estereótipo que o português tem do brasileiro.
e corresponde a um estereótipo que o europeu tem da América Latina e mesmo da América do Norte, que é, vocês acreditam no cristianismo porque vocês não têm a mesma experiência de cristianismo que nós temos. O europeu não te vai dizer isto, mas ele sente isto. Ele diz assim, tu ainda acreditas em Jesus porque tu não tens a experiência com o cristianismo que nós temos. Nós que temos 2000 anos de experiência com o cristianismo, ou pelo menos perto disso, nós já sabemos que o cristianismo não funciona. E tu, como és jovem, vens de um país novo, tu ainda julgas que o cristianismo funciona. Portanto, é por isso que, no geral, a Europa é cínica em relação ao cristianismo. Se tu começas uma conversa a falar de Deus, é como se tu pegasses num assunto difícil da família e quisesses começar a apresentar-te a alguém trazendo um assunto complicado. Agora, o brasileiro não entende isto, nem o americano, porque como fazem parte de países modernos, Deus nos países modernos não tem o mesmo peso que tem nos países antigos. Porquê? Porque num país moderno, o assunto de Deus geralmente está relacionado com a tua liberdade religiosa. Na Europa existe liberdade religiosa, mas ela é mais um conceito do que um sentimento. Porquê? Porque na Europa, quando tu pensas em religião, a tua família teve sempre uma história com a religião. E, de um modo geral, a tua família, historicamente, na Europa, foi abandonando a religião. Portanto, quando as pessoas pensam em Deus, não pensam naquilo que tu vais fazer no presente e no futuro. As pessoas, quando pensam em Deus, pensam naquilo que a tua família fez no passado. Portanto, é isto que traz uma espécie de dissonância cognitiva na conversa. Agora também deixa-me dizer, porque esta é uma parte muito importante para mim. Durante anos, eu achei que a solução era chegar ao brasileiro ou ao norte-americano, explicar isto tudo, dar esta teoria toda, com as minhas intelectualidades todas, e que não são minhas, com os livros que eu leio, explicar, meu irmão brasileiro, tu não podes falar desta maneira quando chegas à Europa. Meu irmão norte-americano, tu não podes falar desta maneira. Tu tens de perceber isto e aquilo, e só depois de perceber é que vais... Mas eu percebi-me que a solução nunca é o especialismo cultural. Portanto, a solução não é um brasileiro que chega a Portugal e se torna um especialista em cultura portuguesa. A solução é sempre de Deus. O que não significa que não torne pertinente estas conversas, mas a solução nunca vem de uma estratégia que os cristãos conseguiram adquirir. Por uma razão até bíblica. A maneira como Jesus fez avançar o seu evangelho, já no livro de Atos, quando ele ascende, através do Espírito Santo, não foi uma estratégia da Igreja de Jerusalém. E ao dizer isto, eu não sou contra estratégias evangelísticas. O que aconteceu é que foi a perseguição em Jerusalém que tornou a Igreja a missionária. Eles não se juntaram antes e não pensaram assim, vamos fazer isto e vamos fazer aquilo, com base neste conceito missiológico e naquele. Portanto, é isso que também faz de mim um calvinista. Repara, eu acreditar que a vontade de Deus é feita muitas vezes além da capacidade, do conhecimento, da estratégia e tudo isso. Portanto, o que é que eu acredito como pastor europeu? Eu acredito que todos os missionários são bem-vindos a Portugal e à Europa. Acredito que é importante eles formarem-se, terem uma noção. Por exemplo, nós na Igreja da Lapa, em 2026, olha, fica feito um convite para vocês. Nós vamos fazer o nosso primeiro curso intensivo de pastorado na Europa, em outubro de 2026. Precisamente porque queremos, no espaço de uma semana, passar a experiência da Igreja da Lapa no contexto de abrir igrejas novas, revitalizar igrejas antigas e, sobretudo, pensar na questão da cultura católica romana no contexto europeu. Portanto, eu acredito que o missionário deve esforçar-se para compreender a cultura, mas sei que a resposta nunca vai ser ele tornar-se um especialista cultural, porque é o Espírito Santo que faz a obra acontecer. Excelente, pastor Tiago. Ouvi isso de você, que é um observador social, né? Uma qualidade inerente, né, do profissional de comunicação. Você trabalhou 10 anos na TV, é licenciado em comunicação. E para termos noção, né, de como está popular o evangelicalismo aqui no Brasil, você tem uma coluna num jornal muito famoso aqui de São Paulo, né? Folha de São Paulo. E os grandes veículos de comunicação, como eu citei, que a Rede Globo tem aberto espaços, né, para evangélicos e tal. E
atualmente, você escreveu sobre um ruído de comunicação de um texto de um pastor no próprio jornal Folha de São Paulo, né? Que é o pastor Valdinei Ferreira. Qual foi o ruído de comunicação aí, na sua opinião? Ele foi demitido do seminário porque expressou uma opinião no jornal. O que aconteceu ali, ao seu ver? Bem, tu falas numa experiência que ela é ocasional, portanto, essa participação com a Folha foi ocasional, eu agora não a mantenho. A coluna que eu mantenho é no jornal online aqui em Portugal, é o maior jornal online em Portugal, que é o Observador, e aí sim eu escrevo todas as semanas. A participação na Folha foi durante algum tempo, ela agora não está a ser continuada, mas essa questão foi acerca de um texto que o pastor Valdinei escreveu na Folha de São Paulo, que era um texto, vamos dizer assim, era um texto desafiador, era um texto com o intuito de espicaçar a própria relação entre fé e política. Aliás, uma das coisas que hoje é um pouco incontornável no Brasil é que precisamente pelo peso, e aqui uso a palavra no sentido positivo, mas pelo peso dos evangélicos no Brasil, há sempre consequências políticas a acontecer nos evangélicos. O que eu acho que acontece, que é interessante hoje na Folha de São Paulo, é que também há a tentativa de, ao dar voz aos evangélicos, também reconhecer que os evangélicos vão muito além da caricatura política e ideológica que lhes é feita. Portanto, o que eu acho que aconteceu, por exemplo, a pretexto do texto do pastor Valdinei, esteve relacionado com isso. Na procura de que evangélicos que têm uma postura diferente em relação a coisas de interpretação bíblica e coisas de interpretação ideológica, pareceu que naquele texto o pastor Valdinei estava a dizer uma coisa muito heterodoxa. Ele estava a falar na questão da traição de Judas. E, curiosamente, no afã, na pressa, que hoje no Brasil muitas vezes existe, de perceber, ok, este evangélico deve estar à direita, ou pelo menos deve estar alinhado de acordo com esta orientação ideológica, houve um sururu tal que o texto, de facto, na minha opinião, não foi lido com atenção. O que não significa que, por exemplo, eu que li o texto e que até exprimi pessoalmente a minha solidariedade ao pastor Valdinei, não significa necessariamente que eu concordava com o texto. Significa que existe uma arte cada vez mais difícil de ser praticada, que é a arte da interpretação do texto. Portanto, e a arte da interpretação do texto é de perceber um argumento e mesmo diante da dúvida, ou diante até da discórdia, não reagir com um sentimento de ofensa. E eu creio que, por exemplo, num contexto brasileiro, de outra maneira, num contexto norte-americano, é muito mais fácil cair nessa armadilha, que é quando nos parece que aquela pessoa que eu estou a ler, ou que estou a ouvir, ou que estou a ver, não está a tirar a conclusão que eu tiro, a pessoa reage quase como se a diferença fosse uma ameaça. Portanto, e eu acho que isso tem enfraquecido muitas vezes a nossa própria capacidade de leitura, de compreender às vezes que podem existir ambiguidades. Eu acho que nós devemos ser perentórios nas coisas que são fundamentais, sem dúvida, e depois nas outras devemos abrir um espaço que a própria Bíblia nos ensina. A sabermos distinguir aquilo que é o fundamental daquilo onde muitas vezes os nossos posicionamentos podem ser diferentes. O que eu acho que o caso do pastor Valdinei indica foi uma pressa nesta polarização política que se criou num país como o Brasil. Repara, só para terminar esta pergunta, que também é curioso, na prática, e isto é um comentário meu, eu só comuniquei com o pastor Valdinei, portanto, nessa ocasião, mas acabou por ser, pode até ter funcionado, e esta ironia dos mass media, pode ter funcionado como uma espécie de promoção, porque provavelmente o que aconteceu é que o próprio pastor Valdinei hoje é muito mais conhecido e reconhecido, ele voltou a ser admitido pelo seminário, portanto, ele está no seminário novamente, e eu acho que talvez das melhores coisas que aconteceram ao pastor Valdinei foi esse problema, porque este é o paradoxo dos meios de comunicação de massas, é que às vezes o melhor que te pode acontecer é um problema que depois reverte a teu favor. Inclusive, Tiago, o seu último texto lá na Folha de São Paulo foi sobre um meme, né? Que seria, assim, talvez um motivo de ofensa, né? Você transformou em algo cômico e foi um texto fantástico, assim, para a gente refletir.
sempre houve, né, piadas de ambas as partes aí, de português para brasileiro, de brasileiro para português, e aquele texto sobre o meme da Guiana portuguesa foi muito engraçado, muito bom. Matheus, Obrigado, com meu você. irmão. E nesse momento aqui, né, uma pergunta que eu tenho para o Thiago também, para a gente estar observando e analisando e colocando aí nossos próximos passos, o que o pastor tem a dizer assim de uma maneira mais, numa pergunta mais direta, né? Vamos dizer assim, uma pergunta mais direta para jovens teólogos brasileiros. O que o pastor aconselharia nos nossos próximos passos, orientações para uma comunicação sábia da palavra, tudo isso que envolve onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando, como que podemos manter, né? Conhecer a palavra, o mover, o seu poder, a sua realidade e tentar comunicá-la da forma mais sábia nesses nossos próximos anos. Ano que vem é o ano político, de eleições eleitorais, sabemos que vai estar fervoroso, sabemos que já estamos numa situação fervorosa aqui no nosso país e, inevitavelmente, política começa a se envolver com religião. A nossa vivência social e pública, ela também envolve questões que vão além dos ambientes religiosos, questões sociais, culturais, políticas. Há um grande caldeirão de informações aqui no nosso contexto, mas aqui é uma pergunta mais direcionada a isso, né? Uma pergunta talvez de um caráter bem pastoral, como seriam essas orientações, conselhos a jovens teólogos no Brasil? Bem, eu diria, e vou usar aqui uma dicotomia que não tem de ser usada, portanto posso até estar a usar uma espécie de falsa dicotomia, mas eu diria que, além de aprender da Bíblia, o teólogo, o estudante da Bíblia, ele precisa de viver dentro da Bíblia. E eu não estou a dizer que uma coisa tenha de ser contra a outra. Mas há muitas vezes um certo ímpeto na nossa juventude, eu sou um bocadinho mais velho do que vocês, mas há um certo ímpeto em nós julgarmos que somos melhores comunicadores do Evangelho, partindo do princípio que temos sempre respostas para dar. E há aqui uma parte de viver dentro da Bíblia que muitas vezes não se resume à resposta imediata que nós temos para dar a partir dela. Ou seja, para mim houve uma experiência que foi muito significativa aqui há alguns anos, quando passei por uma experiência de cansaço muito grande, que redundou depois num período sabático. Eu compreendi, por exemplo, ao ler os livros dos Salmos, numa época em que estava muito triste e deprimido, que poder, nos momentos em que nós não temos uma resposta imediata, a Bíblia, mais do que ser uma resposta, ela é a expressão de quem nós somos. Uma vez mais, não tem de ser uma dicotomia, mas o viver dentro da Bíblia é lê-la além da capacidade que nós temos de usá-la para responder a perguntas que já temos. Portanto, e isso eu acho que é importante para qualquer estudante da Bíblia. Às vezes noto uma certa pressa no início da nossa carreira, em nós queremos ter respostas prontas para tudo, para todas as questões doutrinárias, para todas as questões teológicas. Eu dizer, a minha posição é esta e esta. Mas às vezes, quanto mais posição nós assumimos, menos é a nossa posição real a viver como a Bíblia vive. E, portanto, eu lembro-me, num período mais difícil para mim, que eu ganhei uma atenção especial, por exemplo, para os sofrimentos que os salmos trazem. E não quero aqui glorificar o sofrimento, nem nada disso. Mas, na altura, eu senti-me a viver mais a Bíblia do que estar apenas a usá-la como o meio da minha subsistência, como a minha profissão. E, portanto, eu acho que é preciso uma leitura que seja, por exemplo, em termos práticos, feita em voz alta. Ler excertos maiores da Bíblia em voz alta, diariamente. Portanto, deixarmos que a Bíblia fale connosco e não apenas impormos à Bíblia respostas imediatas para as perguntas que já temos. Ao dizer isto, não quero de todo desvalorizar o aspecto da Bíblia responder às nossas perguntas também. Este era um primeiro conselho que eu daria. O outro que eu daria, isto vem de Portugal, que é, por um lado, pensando no Brasil, quebrar o eixo que às vezes vira monopólio, o eixo norte-americano. Portanto, eu sou muito agradecido aos nossos irmãos norte-americanos, mas há mais teologia a ser feita do que nos Estados Unidos. E, portanto, há outros autores que nós devemos ler, além dos autores norte-americanos. E, de um modo geral, como o Brasil é um país com as suas semelhanças com os Estados Unidos, no que diz respeito à sua dimensão, ao próprio mercado evangélico, mas nem sempre há vozes que tragam uma experiência diferente da experiência norte-americana. E, às vezes, o Brasil precipita-se um pouco
para quase ficar debaixo do monopólio da influência norte-americana. Eu adoro os nossos irmãos norte-americanos, há muita diferença dentro dos Estados Unidos, mas, por exemplo, eu acho que há vantagens em lermos pessoas, por exemplo, de países tão desinspirados como Portugal, não é? Portanto, também é por isso que vocês me convidam, porque há alguma solidariedade que vocês quiseram prestar a este irmão de Portugal. E, portanto, eu acho que esse é um conceito também importante. Só um terceiro e último conselho, que eu também acho que é importante, até pelo facto de teres assumido isso, Mateus, que é, para o ano é ano de eleições. Ainda bem que os evangélicos têm uma influência, mas também nós lembrarmos que nós não somos mais chamados a ser fiéis em anos de eleições do que nos anos em que as eleições não existem. Portanto, talvez também haver uma capacidade de reflexão para que os evangélicos gostem do que estão a fazer, independentemente daquilo que estão a fazer, ter uma repercussão política imediata ou não. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Foi uma pergunta muito boa. E eu passo aqui para o Leandro também. Foi uma conversa muito boa. Eu também passo aqui para o Leandro para ele fazer seus comentários. Uma última pergunta. Vamos lá. Tem sido uma experiência, assim, marcante no nosso podcast. Eu tive problema de conexão, mas estou muito satisfeito com o que a gente está ouvindo aqui, Matheus. E eu fiz questão de convidar o pastor Tiago pela identificação musical, por tudo que eu já escutei em sermões e também pela identificação cultural também. O pastor Tiago, é o seguinte, a gente sabe da sua popularidade aqui no Brasil, muitos amigos. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história aqui, como é que começou isso, como é que criou esse vínculo tão legal. Você já fez eventos aqui para promover álbuns do seu selo, né, da sua editora musical, Flor Caveira, amigos muito íntimos de pastores reformados aqui, de grande repercussão aqui, né, na cristandade. Como é que começou um pouquinho dessa história aí? Eu sei que a gente está no fim do podcast e começar uma história agora pode parecer complicado, mas eu sei que uma qualidade sua é esse modo mesmo de comunicar cativante, mas é para encerrar mesmo assim minha participação aqui e eu quero te agradecer por ter feito esse esforço de estar conosco. Bem, em primeiro lugar, deixa-me começar por dizer, até para os ouvintes saberem, que esta conversa demorou muito tempo por minha culpa, pela minha desorganização. E vocês praticaram uma disciplina verdadeiramente bíblica, que é da paciência e da insistência. E eu gostei, eu não sei qual de vocês é que enviou a última mensagem, mas a última mensagem eu até já senti que vocês já estavam a começar quase a sentir uma mágoa, porque eu ia dizendo vamos, e depois nunca acontecia. Portanto, e vocês, só pela vossa existência e pela vossa paciência, eu quero agradecer-vos, porque no meio da minha agenda nem sempre consigo tratá-la da maneira mais correta, e portanto desejo que o Raio Podcast possa ter uma história muito longa e que vocês tenham também paciência e persistência para no futuro voltarmos a estar juntos a conversar e quem sabe no futuro voltarmos mesmo a estar juntos, mesmo no Brasil. O Brasil tem sido uma coisa... Bem, para já é difícil um português falar do Brasil por uma razão. Porque um português vive, sem dúvida, o país mais influente hoje em dia são os Estados Unidos, no sentido em que nós vemos filmes americanos, ouvimos música americana, tudo isso. Mas talvez em Portugal, depois dos Estados Unidos, o país em que o português mais pensa, talvez seja o Brasil. Eu cresci a ver novelas brasileiras, eu cresci a ouvir música brasileira. Portanto, e pelo facto do Brasil ser o país que nós, na história, aprendíamos que descobrimos o Brasil. Eu sei que depois na escola, a maneira como hoje se pensa em Portugal é muito diferente da maneira como nós pensamos no Brasil. Mas há uma relação assim há uma relação única. Só para terem ideia, hoje em dia Portugal tem uma seleção de futebol que está sempre nas maiores competições. Mas quando eu era criança não era assim. Então os portugueses nunca estavam nas maiores competições de coisa nenhuma. Então, quem é que nós apoiávamos? O Brasil. O Brasil era como se fosse Portugal. Portanto, nesse sentido em que é óbvio que apoiamos o Brasil.
É verdade, depois houve muita coisa que mudou nos últimos anos, até porque aumentou a imigração brasileira e o brasileiro passou a estar a Portugal. Isso também trouxe outros, às vezes, questões mais delicadas no próprio convívio dos brasileiros cá. Mas ainda assim, para te dizer que é muito difícil um português da minha idade falar do Brasil, porque o Brasil já existe na minha imaginação desde que eu existo. Uma vez o Iago Martins perguntou-me, em jeito de provocação, quem és tu para vires ao Brasil e escreveres um livro sobre o Brasil, não é? O arame farpado no paraíso, o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. E eu disse assim, Iago, por uma razão, porque apesar de tu seres brasileiro, o Brasil existe há mais tempo na minha vida do que na tua. O Iago é mais novo. O Brasil existe na minha vida desde que eu me lembro de pensar e de sonhar. É verdade que eu não nasci no Brasil, nunca vivi no Brasil, mas, portanto, o Brasil tem um espaço muito grande na imaginação do português. Quando finalmente eu fui ao Brasil em 2017, era como se fosse um velho sonho a tornar-se realidade. Deus caprichou nessa experiência, porque eu apanhei dengue, fiquei doente, e de facto essa fase, sem que eu soubesse, foi o início de uma fase especialmente complicada na minha vida. É essa a história que eu conto no livro Arame Farpado no Paraíso, o Brasil visto de fora e o pastor visto de dentro, porque eu uso a visita ao Brasil como uma espécie de observação de alguém que vem de fora, mas acabo a falar muito acerca das dificuldades que vivi durante esse tempo. É um livro muito pessoal, é o livro que eu mais gosto, e isto não fica bem a pessoa dizer, eu gosto muito deste livro que eu escrevi, mas é o meu livro mais íntimo nesse aspecto. E quero terminar dizendo isso, e isto é difícil de explicar muitas vezes. O Brasil, e repara, ainda bem que vocês me fizeram as perguntas que vocês fizeram, porque deram-me espaço, até para eu aqui e ali colocar assim umas alfinetadas em algumas coisas que acontecem no Brasil. Eu também exprimi algumas perspectivas críticas acerca do Brasil. Mas o Brasil é uma bomba atómica na minha vida. Porque o Brasil trata-me de um jeito em que eu não sou tratado em mais nenhum lugar do mundo. Eu costumo dizer que quando vou ao Brasil as pessoas acreditam naquilo que eu digo. E aí em Portugal ninguém acredita em mim. A minha igreja, ninguém acredita em mim. E no Brasil acredita. Eu não sei se isto é um elogio que eu faço ao Brasil ou se pelo contrário, mas o Brasil, de facto, trata e cuida de mim de um modo que eu só cheguei em 2017, portanto eu tinha 40 anos, a minha vida mudou por isso. E a comunidade brasileira é cerca de 50% da Igreja da Lapa. Portanto, eu hoje não sei viver sem este país, que é cheio de coisas maravilhosas, também tem outras coisas que não são tão boas, mas de facto é um país muito, muito especial e, portanto, eu só consigo viver o Brasil de coração aberto. E, portanto, isto também explica a razão porque acabo a visitar com alguma frequência. Não vou mais porque não consigo e também preciso de admitir, eu não gosto muito de voar e para mim eu tenho uma relação complicada com viagens. Porque quando estou no Brasil gosto muito, mas a viagem consome um pouco a nível de ansiedade. Então é sempre uma luta, não é fácil para mim. Mas quer dizer que aos 40 anos eu não julgava que a minha vida desse uma grande volta. E ela deu graças àquilo que Deus faz nesse país incrível que é o vosso. O Brasil é um país único, é um país que eu amo de uma maneira muito especial. Portanto, eu não sei contar bem esta história, porque esta história ainda é uma história de amor que ainda está, graças a Deus, a acontecer. Portanto, o que eu espero, por exemplo, mesmo em relação a ti, Leandro, e em relação a ti, Mateus, é numa das próximas visitas a São Paulo, arranjarmos um modo de estarmos juntos e fazermos este podcast acontecer mesmo live. Por favor, Thiago, nos avise, você é uma inspiração para nós. Somos um podcast novo, somos pessoas desconhecidas e você tem sido um marco aqui para nós neste momento. Obrigado. Quero te agradecer pela presença e fique à vontade se quiser falar sobre projetos futuros, discorrer um pouco do seu livro, né, Os 3 Nãos de Deus. É isso, Mateus? Podemos encerrar por aqui? Podemos, uma conversa muito boa, muito prazerosa, aprendemos muito. O Brasil também abraça o pastor Thiago, nós também amamos conhecer mais um pouco você, Thiago, é sempre uma honra muito grande estar aqui, conversar ainda sobre teologia, falar sobre a nossa vivência cristã, é sempre muito bom, então só tenho a agradecer a você, Thiago, por esse momento, por essa conversa, por esse episódio. Obrigado, meu irmão. Olha, então eu encerro
falando um pouco brevemente acerca do meu último livro, que foi editado agora em fevereiro, quando estive na Consciência Cristã, em Campina Grande. Chama-se Os Três Nãos de Deus, e é um pouco também sobre os assuntos que falávamos hoje. É como se fosse uma espécie de continuação da questão do discernimento, na relação da fé, sobretudo com a tentação da demonstração daquilo que é fé através de poder. Eu costumo, assim, em jeito de brincadeira, mas dizer que é o final da minha trilogia anticatólica. Porque eu sou, como evangélico num país de maioria católica, vocês também estão num país de maioria católica ainda, mas como evangélico num país de maioria católica, há 3 livros que eu tenho que acabam por tratar muito desse assunto. O primeiro é O Cuidado com o Alemão, sobre Martinho Lutero. O segundo é O Arame Farpado no Paraíso. Apesar de ser um livro mais pessoal, também tem uma parte muito de polémica anticatólica, e eu quis encerrar esse assunto. Os Três Nãos de Deus têm muito a ver com isso. Sobretudo, muito a ver com um momento em que há muita gente que se interessa pelo cristianismo, mas que não está necessariamente interessada em Cristo. Neste ambiente de guerras culturais, há hoje muitas vezes a procura do cristianismo como uma espécie de cura para os males do mundo moderno. O que tem atraído algumas pessoas para as formas de cristianismo que pareçam as mais bem-sucedidas e sofisticadas e fortalecidas. Por isso é que também tem havido um fenómeno de alguns a converterem-se à Igreja Católica ou a tornarem-se ortodoxos, porque parece que nesses lugares, e digo isto com todo o respeito pela Igreja Católica e pelas igrejas ortodoxas, mas porque parece que esses lugares são lugares onde o cristianismo parece mais sofisticado, mais sagrado, mais intelectual, mais poderoso. Então o livro fala um pouco acerca da minha paixão em ser evangélico, mesmo tendo em conta que há muita loucura no meio evangélico, mas essa loucura é a loucura de um povo que deve ser mais descrito pela fome que tem de Jesus do que pela fartura. E é essa fome de Jesus, no fundo, que eu elogio a partir do texto de 2 Coríntios 5:7, quando o apóstolo Paulo diz que andamos por fé e não por vista. Nós, como evangélicos, não precisamos de convencer as pessoas com sinais de poder. Nós não precisamos de convencer as pessoas com sinais de tradição, de sofisticação. Porquê? Porque o apóstolo Paulo, quando foi mal visto por causa da chegada dos superapóstolos, ele que tinha uma vida muito mais cheia de mostras de fé, ele não quis competir com os superapóstolos com sinais de poder. Pelo contrário, ele conta que depois de uma experiência de arrebatamento ao céu, aquilo que Deus lhe deu permitiu que um enviado de Satanás lhe colocasse um espinho na carne. 3 vezes Paulo orou para que o espinho saísse e 3 vezes recebeu ou não. Porquê? Porque a graça basta. O que nós evangélicos precisamos não é triunfo cultural, não é triunfo político, não é nada disso. O que nós precisamos como evangélicos não são igrejas lindas para que as pessoas entrem e pensem assim, Deus está aqui. Nós não precisamos de transubstanciações da presença divina na Eucaristia. Nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos de uma coisa. Precisamos da graça. E por isso não temos de ter vergonha de ser um povo que tem mais fome de Jesus do que os outros. Portanto, nós temos fome de Jesus, nós somos o povo da fome, não somos o povo da fartura. E isso é apenas sinal que a graça nos basta. O livro é acerca disso. Por isso é um livro pequeno, em 2 horas vocês conseguem lê-lo. Portanto, recomendo, leiam e espero que gostem. Muito obrigado, pastor Tiago. Mateus, obrigado. E até a próxima, pessoal. Valeu! Obrigado, pessoal. irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe.